BDB 5 estrelas, hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: qual o melhor narrador de futebol da atualidade? E sendo o melhor narrador de futebol da atualidade, a gente automaticamente removeu alguns nomes que já foram muito relevantes em algum momento, mas que atualmente não estão narrando tanto assim futebol. E o maior exemplo que eu posso dar é o Galvão Bueno, né? Que depois de sair da Globo, tá lá no canal dele, acho que ele tem narrado mais ali Stock Car, tudo. Então acaba que o Galvão não tá nessa disputa aqui. Aqui para me ajudar a responder essa pergunta, estou com o nosso parceiro Luiz Afonso. Diga lá, Luiz. Fala Danilo, fala Rafa. Eu já vou ser polêmico porque tá faltando o grande da Atena aí. Salve aí, Rafa Araújo. Salve, Danilo, Luiz e todos que estão nos acompanhando aí para ver qual que vai ser o melhor e o pior narrador que a gente vai escolher aqui. Já vou adiantando que talvez essa lista aqui, para mim, vai ser mais fácil de montar essa lista do que a lista de comentaristas. Então é isso, vamos começar. Aqui tá meio que em ordem aleatória, então não tem uma sequência lógica aqui na sequência dos narradores. Vamos nomear nome aí. Começando com Luiz Carlos Júnior. Quantas estrelas para Luiz Carlos Júnior, Rafa Araújo? Dada a comparação aqui, eu vou falar para você que, na minha visão, ele seria aqui uma estrela, tá? Que isso? Eita, começou. Começou assim. Não, mas é porque a gente tá comparando. Tem outros. A lista de narradores é muito boa. Então, assim, a comparação ela fica até meio injusta aí pro Luiz Carlos Júnior. Eu acho que, assim, eu já gostei até mais das narrações dele, mas atualmente, comparando aí com a concorrência, para mim ele ficaria aí em último lugar, mas dependendo aí da explicação de vocês, eu posso até alterar depois, tá? Ok. Compra essa uma estrela aí, ô Luiz Afonso? Eu não tô doido. Mas, cara, Luiz Carlos Júnior, é um dos caras que eu gosto de ouvir a narração dele, porque a gente se diverte. Pra mim, como entretenimento, ele faz um bom jogo, mas só que tem cara que, na minha opinião, é melhor do que ele, traz emoção. Cara, então pra mim, 3 estrelas. Não é ruim, mas é bom de assistir. Ok. Eu compro as suas 3 estrelas, acho que o Rafa Araújo foi muito cruel já no começo. Seguindo agora com Jorge Igor, voz da Champions lá na TNT Sports. Quantas estrelas para ele, Luiz Afonso? Cara, o Jorge Igor, a gente tem momentos marcantes. E quando a gente tem um momento marcante de alguém, a gente sabe que ele é um dos melhores. E não só isso, ele foi a voz da Copa do Nordeste, quando ela não era nem amada nem querida pelos turistas. Sim. Então, cara, ele briga para ser 5 estrelas para mim. Já quer segurar para 5 estrelas? Eu seguro esse homem. Vai lá, Rafa, segura para 5 estrelas também, não? Então, eu ia falar com vocês isso, que pra mim, da lista aí, pra mim, se bem que também, assim, também tem o Luiz Roberto também, que poderia ficar muito bem aí nessas 5 estrelas. Discordo completamente, mas ok. Não, mas aí... Pega dele. Mas aí como o Luiz falou, também o relator aí, pra mim, o Jorge Igor, essa lista é 5 estrelas. Ok, então vamos segurar o Jorge Igor para 5 estrelas. Seguindo agora com João Guilherme, atualmente na Paramount Plus, narrando Libertadores. Quantas estrelas para ele, Rafa? Analisando aqui a concorrência, eu vou colocar o João Guilherme como 3 estrelas. Para mim é 2, mas e na tua opinião, Luiz?
é outro cara que tem um momento muito marcante, cara. Mas pra mim, 3 estrelas. Ele, o João Guilherme, né? Cara, ele é bom, só que não é tão bom assim. Tem caras bons aí. Eu sou adepto do Galvão Bueno. Narrador tem que trazer emoção, tem que contar uma história. Porque só dessa maneira que a gente vai assistir o cara. Tem que contar, porque tem que ser atraente. E o João Guilherme, o Luiz Carlos, eles fazem, como narradores, eles sabem fazer uma parte disso, que é o entretenimento. O João Guilherme, por exemplo, ele é muito historiador. Ele gosta mesmo de contar a história do jogo. Mas, como historiador, não é tão bom assim, não. Eu acho que eu compro as 3 estrelas de vocês para ele, mas talvez acho que ele possa cair mais para frente. Seguindo agora com o Luiz Roberto, já vi ali que o Rafa quer segurar ele para 5 estrelas. Eu discordo completamente. Para mim, eu não entendo a decisão da Globo, com todo respeito ao Luiz Roberto, não entendo a decisão da Globo de tirar o Kleber e o Galvão e deixar ele como principal narrador. Eu entendo que em algum momento ali, a partir de 2010, ele mudou o estilo dele de narrar, achou um jeito ali, colocando algumas falas ali na narração dele para tentar alcançar um público mais jovem, deu certo, então ele é um cara que consegue ali viralizar com algumas falas, tudo, mas não, para mim tá longe de 5 estrelas, para mim é 3 estrelas ou 4 no máximo para Luiz Roberto. Não, eu acho que, é igual o Luiz falou, né, ele tem algumas narrações que para ele são marcantes. Para mim, o Luiz Roberto, ele ainda continua sendo um grande narrador ainda. Eu acho que ele ser o principal da Globo, eu acho que tá em boas mãos, entendeu? Eu não acho que ele tenha caído de rendimento, caído de produção. Acho que ele continua no mesmo bom nível que ele sempre teve. E para você, Luiz, para mim, o Roberto fica ali 3 estrelas, talvez 4, mas eu não acharia tão estranho ele com 2. Para o Rafa, 4 estrelas para talvez 5. E para você? Cara, eu tendo a ser mais como o Rafa, pô. A Globo acertou entre os 3, né? Eu preferia o Luiz Roberto. Na verdade, eu preferia o Galvão. Só que entre Kleber Machado e o Luiz Roberto, eu prefiro o Luiz Roberto, quer dizer. Porque a gente vê o Kleber Machado narrando a Champions. Cara, o que aquele cara tá fazendo lá? Ele tá totalmente perdido. Às vezes ele até se perde por coisas fáceis. Mas não é tipo querendo comparar e trazer o pior pro melhor. Mas o Luiz Roberto, assim como eu falei antes, tem momentos marcantes dele na minha memória. Tá, mas você quer segurar ele para disputa de 5 ou 4 estrelas, tá bom? Cara, eu acho que pode colocar nas de 5 aí. Ok, vou colocar ele junto com o Jorge Igor, depois a gente discute aí para disputa de 5 estrelas. Seguindo agora com Gustavo Villani. Eu acho muito bom narrador, cara. Eu acho que caberia ele talvez 4 estrelas. Mas como a concorrência é pesada aí, eu sugiro 3 estrelas para ele. O que você acha, Rafa? Então, eu vou com você em 3. Eu fecho com você em 3 estrelas. E assim, ele é muito bom, né? Ele começou lá na primeira transmissão que eu vi ele narrando foi na Fox. Na verdade, ele começou na ESPN até. Não, sim, ele começou na ESPN, mas assim, o primeiro contato que eu tive com ele de narração foi na Fox. Depois ele foi, né? Ele foi tão bem que acabou indo pra Globo, né? Sim. Também ele tem, né? Já teve narração também do jogo, né? Do FIFA também, né? Então ele eu considero ele como um dos bons aí da nova geração. Ok. Luiz Afonso, compra aí as 3 estrelas, Luiz? Cara, pra mim ele era 4, tá? Da melhor geração, mas como melhor, quem tiver mais voto vence, 3. Pra mim é um cara bom. Da melhor geração, como o Rafa Araújo falou, é um dos melhores.
Tem tudo para ser a cara da Globo depois que o Luiz Roberto sair ou se aposentar. Certo. Qualquer coisa a gente altera depois, pode subir ele e descer alguém de 4 estrelas. Seguindo agora para Everaldo Marques. Everaldo Marques é um... Eu acho que o destaque dele não é nem tanto no futebol, né? É um baita narrador, narra tudo, mas acho que o futebol nem é o principal esporte que ele narra. Então acho que por isso acaba jogando a nota dele um pouco para baixo aí. Não sei, o que vocês acham disso? O que você acha, Luiz? Quantas estrelas para Everaldo Marques? Acho que 2 estrelas tá bom para ele. Exatamente pelo que você falou. A gente não lembra dele narrando futebol, mas tem outros esportes. Então, 2 estrelas para mim é bem cabível para ele. Ok. Compra aí 2 estrelas ou Rafa? Então, pra mim eu acho assim, por mais que a gente, como você falou muito bem, né? Talvez ele seja mais reconhecido por narração em outros esportes, né? Eu lembro muito dele narrando futebol americano, né? NFL. Era uma coisa absurda a narração dele. Sempre gostei. E assim, também nas Olimpíadas, também, nas últimas Olimpíadas que teve aí, ele narrou muito bem em vários esportes diferentes, né? Então, assim, acaba que quando você vai comparar, né? Então você coloca ele um pouco mais abaixo na lista. E na minha visão, ele é 3 estrelas. E como a gente vai ficar lotado aí nessas 3 estrelas, eu tentaria rebaixar o Luiz Carlos Júnior, né? Que isso. Não, vamos fazer assim. O Luiz, quantas estrelas você deu pro Everaldo? 2. O Rafa deu 3 estrelas. Eu vou comprar as 2 estrelas pela questão que eu falei, né, dos outros esportes. Ele narra bem futebol, acho que ele narra muito bem, mas acho que não é o grande destaque dele, né? O destaque dele é mais... Mas acho que ele não compromete em nada na narração de futebol, acho que ele é muito bom. Mas vamos ver se a gente reposiciona alguém aí nas próximas. Seguindo com Luizinho Freitas, que era da TNT Esportes e foi para a Casa TV, fez a Copa do Mundo brilhantemente e está se destacando e desenvolvendo aí como narrador cada vez mais. Eu sei não, hein? Acho que pelo que ele se desenvolveu, acho que não sei se 3 ou 4 estrelas para ele. Quantas estrelas para ele, o Rafa? Então, eu fico na dúvida também se é 3 ou 4 estrelas. Por causa eu sempre vou a comparação com os outros, né, que ainda estão por vir ainda. Então, se a gente for ter, a gente tem um limite para cada estrela, né? Então, assim, mas como também a 4ª estrela ainda, a posição da 4ª estrela não foi inaugurada ainda, por esse detalhe também, eu colocaria ele como 4 estrelas. Eu acho que ele está num nível acima do Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Júnior, também do Villani e também do Everaldo, do João Guilherme também. Por mais também que ele agora esteja narrando também outros esportes também, né? Ele não tá... a Casa TV vai fazer as Olimpíadas, né? Então ele vai acabar fazendo outros. Mas ele é bom em outros esportes. Eu lembro que no esporte interativo ele fez um Mundial de Judô, chegou a narrar também outros esportes, quando o esporte interativo fazia outros esportes. Então acho que ele fala outras línguas muito bem, ele fala alemão, fala francês, ele fazia as traduções simultâneas lá das entrevistas da Champions, então eu acho que vai se desenvolver cada vez mais o Luiz. Acho que 4 estrelas ficou legal, todo mundo compra, né? Eu compro, sim. Não? Sim. Eu não compro. Não, Luiz? Não. Pra você seria quanto, então, Luiz? Pra mim seria 3 estrelas. Eu gosto dele como narrador. Narrador, ele é bom. Ele é um dos melhores que tem aí no mercado. Só que tem uma coisa que eu não sei se é porque é na Cazé TV ou se é dele mesmo. As transmissões dele são muito bagunçadas, cara. Muito, mas muito bagunçada. Eu acho que tem a ver com a vibe da Cazé TV, né? Porque não era assim quando ele era do Sport TV, era aquela transmissão mais normal. Eu acho que tem a ver muito com
E talvez seja o que a Casa TV queira mesmo. Acho que dentro do perfil ali que é. Mas eu vou Mas não me na atrai TNT era normal, não tinha. O Luiz, Mas não me atrai muito. O Luiz É muito barulhento. Pode falar. O Luiz tá quase me convencendo a deixar ele nas 3, mas vamos deixar ele por enquanto nas 4 e analisar os outros nomes aí. Ok, vamos seguir. Posso terminar? Rapidinho. Vai lá. Pode. Às vezes eu acho que a transmissão dele é muito barulhenta. Ele tem que saber dizer o que é divertido e o que é baboseira. Na transmissão dele tem muita baboseira e tipo assim, isso me desatrai. Tá, é legal assistir uma transmissão dinâmica, espojada e engraçada. Eu me divirto. Só que às vezes pro momento e pra atenção do jogo atrapalha. E às vezes ele não tem o controle disso. Porque ele, como narrador, e se tem um coordenador, um chefe de narração, um chefe de programa, sei lá, ele tem que saber dosar essas coisas. Ah, mas tem um chefe lá. Meu amigo, ele também tem que entender o que é o momento de se fazer uma coisa e o momento de se fazer outra. Tá entendendo? Mas tô com vocês. Ele é um bom narrador. Como narrador, ele é um dos melhores. Mas esse quesito que acontece na narração dele é que complica ele de ser um 4. Então, mas eu acho que isso talvez seja o propósito e a dinâmica que a Casa TV quer dar para as transmissões, entendeu? Eu acho que a gente pode deixar ele em 4 estrelas aí, e aí se em algum momento encher a lista e a gente quiser trocar ele com alguém de 3 estrelas, a gente debate aqui, beleza? A gente está sendo muito crítico para 4 estrelas, tanto é que não tem nenhum. Não tinha ninguém até agora. Vamos seguindo. Dandan do Sport TV, quantas estrelas pro Dandan, Luiz Afonso? O Dandan, me divirto nele fazendo as narrações dele na Série B, mas pela concorrência, para mim, ele é 2 estrelas, porque tem mais caras aí que podia ficar com a 3ª ou a 4ª posição. 3 ou 4 estrelas. Então, pra mim, assim, o Dandan, eu gosto das transmissões dele, comecei a acompanhar mais ele em narrações de futsal, né? Eu gostava muito dele narrando futsal, mas eu acho que nos últimos tempos, eu acho que ele virou um personagem, assim, com muito meme, sabe? Muito caricatural, às vezes. Então, eu acho que essa visão que eu passei a ter dele começou pra mim, perder qualidade, entendeu? Nas narrações dele. Então, eu vou deixar ele como 2 estrelas. Eu compro as 2 estrelas que vocês sugerem, até pela concorrência também. Eu concordo muito nesse ponto do Rafa com relação ao bordão. Eu acho que o Dandan fez alguns bordões ali, deu muito certo, e aí eu acho que ele se apegou nisso aí, e meio que agora isso tem direcionado ali as transmissões dele e tudo. Então, o bordão é legal, mas eu acho que quando o narrador ele se apega muito no bordão ali, ele acaba talvez perdendo conteúdo ou deixando a desejar em outros momentos na narração. Então, tô com vocês, acho que 2 estrelas tá ok. Agora, seguindo, vamos para Kleber Machado, que é muito doido. O Kleber Machado, só em 2023, ele narrou por 4 locais diferentes. Ele começou na Globo, narrou lá aquela final 4-3 da Supercopa lá do Palmeiras contra o Flamengo. Aí depois fez a final do Paulistão na Record, foi pro SBT agora fazendo Champions e a Sul-Americana, fora a Copa do Brasil lá no Prime Video, né? Então um ano bem diferente aí do Kleber. Eu achei a Copa dele de 2022 muito boa, mesmo ele não tendo ido lá pro Catar como foi o Luiz Roberto e o Galvão, mas eu acho que as transmissões dele foram muito boas. Eu sou muito fã do Kleber Machado, acho que ele está mais solto agora, mais leve nas transmissões. Eu gosto muito. Eu seguraria para 5 estrelas. Eu sei que eu sou minoria, vocês provavelmente não vão aceitar, mas para mim é 4 ou 5 estrelas. Luiz Afonso. Para mim é briga para 1 estrela. Que isso? Não, aí é demais. Como? É demais. Como não? É briga para 1 estrela. Aí você tá ficando
no cu. Não, mas é maluco estão vocês, que vocês devem estar acompanhando o que ele tá narrando. Que isso, Luiz? Pra mim é uma estrela. Eu sei que eu vou ficar sozinho nisso daqui já. Tá, ok. Mas mais de 3 estrelas, vocês estão mentindo. Pra mim tinha que ficar no máximo até 2. Não, eu acho que o Luiz aí tá sofrendo com alguns problemas aí, porque... porque, assim, eu vou falar, Danilo, pra mim também ele estaria nesse par aí, 4, 5 estrelas, tá? Mas eu colocaria ele aqui como 4 estrelas e assim, ele também tem algumas narrações marcantes, né? Muito. Por exemplo, igual aquele gol lá, né, do Corinthians lá na final da Libertadores. Não, tem E as também gafes dele? E as gafes dele? Maravilhoso. Mas aí, eu acho que agora eu peguei você. Não, mas ele consegue sair bem das gafes que ele comete. Ele Não, mas em consegue sair bem. 2023... Em 2023 eu só lembro de gafe dele. Só de gafe. Não, mas ele pode até cometer gafe, mas tem gente que comete gafe e não consegue depois... Ele finge que não esqueceu, ele finge que nada aconteceu. Corrigir. Essa é a verdade. Não, ele consegue tirar uma sacada dessas gafes que ele comete e ele tem esse dom assim de, às vezes até passa desapercebido as gafes que ele comete, porque ele sabe muito bem driblar esses erros que ele comete. Pegadinha. Esse próprio Olha o Romarinho, que é essa narração clássica dele, isso ele consertando uma gafe. Porque ele já falou em várias entrevistas que na hora desse lance ele estava olhando o papel, olhando alguma coisa, e o Caio viu o Corinthians batendo o lateral, eu não sei se é o Sheik ou o Paulinho tocando a bola pro Romarinho, e ele cutuca aqui, dá uma cotovelada aqui no Kleber Machado, ó. Aí ele só vira pro campo e olha o Romarinho, aí virou o que virou, mas em tese foi uma correção numa gafe que entrou pra história. Assim como a narração dele lá na final da Copa do Brasil marcou para os palmeirenses. Tem palmeirense até que tatuou e ele mandaram para ele que é: se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão, que é aquela final contra o Santos, que o Praz bate o último pênalti. Ele marcou também na final da Libertadores do Galo. Enfim, ele é um cara que marca mesmo, e sem querer às vezes. Hoje não, hoje sim, é um negócio histórico. Enfim, pra mim é 4 estrelas no Da mínimo. atualidade. Ok, da atualidade, ok. Mas cara, vamos falar da última Copa do Mundo, ele foi muito bem. Ele foi melhor que o Galvão e melhor que o Luiz Roberto. Ele no Paulistão na Record arrebentou de audiência, narrou muito bem. No Paulistão na Record narrou muito bem. Achei que na Sul-Americana foi bem, na final da Copa do Brasil foi bem também. Então... Não, e tem outro detalhe, né? Ele não ia ser procurado por tanta emissora assim, se ele tivesse no mau momento, né? Inclusive, informação Vocês dele. Vocês são agentes do Kleber Machado, entendi. Não, cara, porque eu acho ele gigante da narração. Inclusive, ele foi procurado pela Record para narrar o Paulistão. E aí ele tentou compor para ver se o SBT aceitava ele narrar Champions no SBT e o Paulistão na Record. Só que tem uma coisa de contrato lá que ele não pode estar nas duas. Então ele optou por narrar Champions e a Sul-Americana. É por isso que a Record foi atrás do Oliveira Andrade para narrar o Paulistão 2024. Mas enfim, dito isso, eu e o Rafa a gente compõe aqui 4 estrelas para Kleber Machado. Seguindo agora, André Henning, da TNT Sports. Quantas estrelas para ele, Luiz Afonso? 4 estrelas. É um cara que assim como o Galvão, sabe contar a história, tem narrações marcantes na minha memória e sabe vender um jogo. E, cara, pra mim, como o Kleber Machado tá lá em cima, eu acho que qualquer um aí é 4 estrelas agora. Que isso. Aí não. Assim, apesar do xingamento aí do Luiz, mas eu compro as 4 estrelas do André Henning. Acho que é um cara que ele virou a voz da Champions no Brasil. Eu acho que ele não briga pelos 5 estrelas porque talvez hoje não seja o principal momento dele na narração. Acho que há uns 2, 3 anos atrás ele estaria ali. Mas acho que 4 estrelas está bem comprado. E pra ti, Rafa?
Então, pela situação aí dos narradores, né, que a gente ainda tem ainda, para mim ele é 3 estrelas, tá? Como você falou, o ápice dele já passou, né? Eu acho que teve uma queda aí nas narrações dele. Eu acho que também em certos momentos ele dá uma exagerada na hora de algum determinado lance, sabe? Para mim ele passa um pouco dos decibéis aceitáveis. Eu acho assim, tem momentos que lógico que você tem que dar uma ênfase a determinado momento do jogo, mas eu acho que ele tem dado uma exagerada aí nessa narração, sabe? Momento de gol, às vezes algum momento assim de algum outro lance inusitado que acontece na partida. Eu tenho essa visão que ele dá uma certa extrapolada, por isso que para mim ele é 3 estrelas. Ok, pela composição aqui, eu e o Luiz, a gente coloca o DRN como 4 estrelas. E agora, seguindo, a gente tem Theo José, narrador do SBT. Quantas estrelas para Theo José, Luiz Afonso? Theo José, voz marcante da SBT agora, uma voz marcante da Libertadores. Virou o segundo narrador do SBT agora. O segundo? É porque tem porque tem esse cara aí. E então, como é que eu posso falar? Mano, Kleber Machado não, Theo José, pra mim é 3 estrelas, é um cara que sabe atrair público, sabe fazer o entretenimento na partida. Por mais que ele pegue um comentarista ruim, ele consegue extrair o melhor do comentarista também. E do jogo, então, sabe vender o jogo. Pra mim é 3 estrelas. Porque tem um cara aí tem 2 caras aí que são 4 estrelas pra mim. Tá. Bom, o Theo José, ele é a voz da Libertadores no SBT, né? Ele foi a voz importante porque foi a retomada ali do futebol no SBT e ele que estava à frente, tirando a Libertadores por 3 anos da Globo. Mas eu particularmente não gosto muito do Theo José, porque eu acho que ele tem um pouco daquilo que a gente falou do Dandan. Ele, assim, parece que ele tem a cartilha ali dos bordões e que aconteceu, tem que usar o bordão. Então, assim, acho que quando a pessoa o narrador se apega muito ao bordão, acho que até atrapalha a transmissão. E acho que é o caso um pouco dele. Mas é um bom narrador. Eu sugiro ali 2 estrelas para ele. Então eu vou ficar contigo aí, Rafa. O Luiz Afonso sugeriu 3, eu sugiro 2 estrelas. Para você, quantas estrelas fica o Theo José? Então, analisando, né, também os nomes que estão por vir aí, eu vou colocar o Theo José como 2 estrelas e vou também, além de concordar com o que você falou, ainda vou acrescentar que ele entra um pouco também nessa questão aí do André Henning, né? Tem alguns momentos que ele dá e para mim a narração dele fica um pouco acima do tom também, sabe? Então, para mim prejudica um pouco ver transmissões com ele. Eu vou ser sincero que, por exemplo, se tiver ele narrando, eu prefiro ver em outro lugar. Mas enfim, seguindo agora para a lenda da narração esportiva, a gente está analisando a atualidade, o narrador no momento. Se a gente fizesse da história, aí brigaria para 5 estrelas, provavelmente Silvio Luiz, Luciano do Vale e Galvão Bueno. E aí cada um criou um estilo, e aí todos os outros narradores que vêm depois pegam um pouco do estilo de um de outro, mas acho que os pilares da narração esportiva, principalmente de futebol, estão em Silvio Luiz, Luciano do Vale e Galvão Bueno. Como a gente está falando de hoje, e o Silvio Luiz tem narrado o Paulistão no R7, ali com o Carioca e com bola, eu vou falar que eu amo a transmissão do Paulistão com o Silvio Luiz. E com o Carioca e o bola. Fica muito engraçado, fica legal.
Eu acho que ele encontrou um ritmo legal para ele fazer nessa fase da carreira dele. Mas como narração de futebol, comparando com os outros que estão aí, o Silvio Luiz hoje é o meu uma estrela. Qual que é a opinião de vocês, Luiz Afonso? Ai, não. Aí dói meu coração. É doido, né, mano? Me Dói, dói, me dói. Tô falando de hoje. Me dói. Não. Se tu tá falando... Tô falando de hoje. Não, se você tá falando de hoje, o que é que o Kleber Machado tá fazendo lá em 4 estrelas, Estamos cara? falando de Não. Silvio Luiz. Fale de Silvio Não. Luiz. Não cite Não, Kleber Machado. O Kleber Machado, o cara tá em 4 estrelas, errando todo jogo, errando 5 nomes. Qual a sua opinião sobre Silvio Luiz? Tá, vamos lá. Silvio Luiz, atualmente, por ele ser um cara que, como ele sempre foi, diferente de todos os outros, é o único cara que não grita gol. Porque ele sabe que já tá acontecendo o gol, o cara já tá vendo o gol. Por que ele vai gritar o gol? Então, pra mim, porque eu também acompanhei alguns jogos, eu sempre me diverti, e pra mim, narração é entretenimento, pra mim, só porque tem caras aí que eu gosto, pra mim é 2 estrelas. Rafael Araújo. Pra mim, Silvio Luiz é 3 estrelas, porque por mais que o tempo tenha passado, o cara, quando é bom, ele continua sendo bom, entendeu? Mesmo que às vezes ele tenha algumas dificuldades, né, pra narrar, não seja mais o mesmo de antes. Na minha visão, tá? Eu colocaria ele na frente do Luiz Carlos Júnior, tá? Isso sou eu. E pra mim, assim, como eu falei, André Henning 3 estrelas, pra mim é mesmo nível, tá? Hoje, atualmente, tá? Vocês podem falar que eu estou louco, mas essa é a minha visão. Bom, a gente, pela média, o Rafa escolheu 3, eu escolhi 1 e o Luiz Afonso escolheu 2. Pela média, o Silvio Luiz fica com 2 estrelas. Seguindo agora com Nivaldo Prieto, atualmente ele estava na ESPN, né, e foi para Paramount Plus. Quantas estrelas para o Nivaldo Prieto, Rafa Araújo? Então, eu vou dizer o seguinte, porque na verdade não seria o meu voto principal, tá? Mas eu vou colocar, já diante da situação que eu tô me deparando aqui, eu vou colocar ele como 3 estrelas, mas pra mim ele seria 2 estrelas. Compra 3 estrelas pro Nivaldo Prieto, Luiz? Cara, Nivaldo Prieto, cara, ele, como narrador, ele é bom, cara. Voz marcante, voz de jogo de futebol. Mas, pô, velho, jogar em 2 estrelas é muita sacanagem. Vocês bagunçaram tudo aqui, pô. Aí ficou aí. A bagunça tá em vocês, pô, que vocês botam o Kleber Machado em 4 estrelas. Isso não existe. Vocês não estão assistindo o Kleber Machado. Vocês simplesmente colocaram o Kleber Machado por causa de história. Não, pô. Tá, vamos. Beleza. Quantas estrelas pro Nivaldo Prieto? Nivaldo Prieto, bota ele em 3 estrelas, pronto. 3 estrelas. Eu acho que é unânime. Todo mundo coloca ele com 3 estrelas. E detalhe, a pessoa já deve ter xingado a gente provavelmente, mas a gente não está considerando narradores de rádio. Podemos até fazer uma lista mais na frente só com narração de rádio, que aí eu acho que dá uma briga muito boa também. Aqui é transmissão de futebol na TV/streaming. Seguindo agora com ele, o meme da narração do ano, Belly Gol, Rogério Volgan, que é um cara que ele narra muito bem há muito tempo, sempre foi regular, sempre narrou bem, e que de vez em quando tem uma narração dessa assim que estoura e traz ele de volta à tona. Quantas estrelas pro Rogério Volgan, Luiz Afonso? Cara, a gente vai ter que bagunçar isso aí, né? Cara, pra mim, desculpa, Rogério Volgan, você tá vivendo o melhor momento, na melhor era pra viver um momento de narrador. Mas pra mim você era pra ser 3 estrelas, mas só que depois que um cara tá lá em cima eu não consigo mais ter lucidez pra votar. Então é 2 estrelas
para mim, por conta da tier list que está sendo formada agora. Olha, Não era pra ser. Não era pra ser. Mas vai ser porque essa tier list já está vendida, já está comprada. Então, tá aí, 2 estrelas. Eu discordo das 2 estrelas pro Rogério Vogel. Eu acho que tem que ser 3 ou 4 pra ele. Então, Aí não. Aí joguei não. Pra ti aí, Rafa, joguei pra ti aí. Não, ele é 4 estrelas, pô. Ele é 4 estrelas. Eu vou falar por que ele é 4 estrelas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes, igual o Danilo falou, muita gente não comenta a respeito das narrações dele, mas ele sempre foi muito bom. E acho que assim, ele é bem dessa lista aí é o mais subestimado, tá? Então, pra mim é 4 estrelas, tá bom? Vamos tirar pela média aí. Pro Luiz é 2 estrelas. O Rafa, eu considero entre 3 e 4. Pro Rafa é 4 estrelas. Eu acho que pela média, eu acho que dá pra colocar ele em 3 estrelas. O que vocês acham? É o mínimo, né? Eu acho que, sei lá. Pra mim podia descer gente aí. Pra mim podia descer gente aí. É isso que eu ia falar, podia descer gente aí. Deixa o Luiz com 3 e o Rogério com 4. Luiz, você compra a troca do Rogério Vogel pelo Luizinho Freitas? Luizinho Freitas? Não, tem que tirar o cara do lado dele. Não, esse aí ninguém vai mexer. Ninguém mexe, não. Esse ninguém mexe, não. Pode tirar a vontade aí, Luiz, que ninguém vai mexer. Eu duvido. Se tivesse mais um aqui, ele concordaria comigo de tirar esse Kleber Machado. Tinha que descer o Luiz Carlos Júnior e é isso que eu tô falando. Tá, vamos seguir. Faltam 3 nomes antes da gente ir para a disputa de 5 estrelas. Antes da gente seguir, só uma pergunta. Algum desses 3 que ainda faltam, algum deles, na opinião de vocês, briga para 5 estrelas com o Luiz Roberto e com o Jorginho? Sim ou não? Sim, não. sim. Pra mim, sim. Quem briga? Luiz Afonso. O último ali, ó. O último. O Paulo Andrade? Paulo Andrade é 4 estrelas. Pra mim é 4 estrelas, mas ele não... Na verdade, pra mim ele é 3 estrelas. Eu não acho... Tu é doido! Mas ok. O cara gosta do Kleber Machado, mas não gosta do Paulo Andrade. A gente pode tirar a média. E aí eu compro aí as 4 estrelas pro Paulo Andrade, mediante a opinião do Luiz é de ser 5 e o Rafa é 3. Aliás, é 4. Não, então, acho que é 4, isso é 3. Pro Rafa é 4 e pra você é 5. Então, ok. Acho que na média aí pra mim seria 3. Então, tá ok ele ficar 4 estrelas. Sobraram 2 nomes. Milton Leite e Renata Silveira. Entre eles dois. Lembrando, não dá mais pra ninguém ficar na 4 estrelas, porque na disputa das 5 estrelas não vai ficar na posição de 4 estrelas. Então, automaticamente, Renata Silveira e Milton Leite brigam pela 1 estrela. Na opinião de vocês, quem é 1 estrela entre Renata Silveira e Milton Leite? Nenhum dos dois. Como é? Vai, pode falar, Rafa. Não, vou deixar pro Luiz primeiro, porque... Não. Vocês destruíram a tier list e vocês vão ser responsáveis por essa tier list. Não. Mas eu quero ver a sua opinião. Você acha que... Eu falei que nenhum dos dois seria 1 estrela. Pra você também ou não? Pra mim, não. Ok, então... Pra você também não. Pra vocês, nenhum dos dois é 1 estrela, tirando o Kleber Machado, Luiz, que ele não vai descer dali, e tirando o Luiz Carlos Júnior, Rafa, que ele não vai ser 1 estrela, quem deveria ser 1 estrela, então? Pra mim, dentro dessa lista aqui, acho que até o Luiz vai concordar com um dos nomes que eu vou falar. Ou o Dandan, você falou que o Luiz Carlos Júnior não pode ser 1 estrela, ou então o Theo José. Não é que não pode, é porque, na minha opinião e na do Luiz, o Luiz Carlos Júnior não é 1 estrela. Então, pela questão de composição de maioria, a gente... Tá. Então, eu desceria o Theo José ou o Dandan.
compra até o Dandan, Luiz, pra uma estrela? Cara, concordo. Só que aí o Milton Leite também tá em 2 estrelas também, é tu jogar... Sabe o que eu vou fazer? Vamos lá, o que eu compraria aqui? Jogaria o Luiz Carlos Júnior para 2 estrelas, Milton Leite para 3 e Theo José vai para 1 estrela. Porque na verdade tem um cara que foi comprado para estar lá em 4 estrelas, mas já vou encerrar aqui por aqui essa debate. Obrigado. Então acho que a gente compra, todo mundo compra Theo José 1 estrela. Então, eu assim, caso vocês estão falando o Theo José 1 estrela, o Danilo também, Theo José 1 estrela? Porque assim, na minha opinião, Renata Silveira 2 estrelas, vocês compram 2 estrelas para Renata Silveira? Compro. Pra mim é 3. Não, mas aí teria que descer alguém, né? Não acho que ela... Pode ser o Luiz Carlos Júnior, Mas ele quer o Luiz Carlos Júnior. Mas eu só aceito o Luiz Carlos Júnior sair. O próprio Luiz falou que derrubaria o Luiz Carlos Júnior para 2 estrelas, velho. Não, mas então vamos vender assim. Tira o Luiz Kleber Machado lá de cima, bota o Rogério Vogan e pronto. Não, tirar o... Mas por que não? Como que... Vamos tirar o Luizinho das 4 então, Luiz. Como você falou aquela hora. Ok, mas aí quer trocar o Luizinho por quem? Por Rogério Vogan. Mas eu perguntei naquela hora se vocês trocam o Rogério Vogan. Não, eu falei, o Luiz que ficou, o Luiz que deu pra trás. Mas é claro, porque tem o Kleber Machado lá em cima e não faz sentido ele estar lá em cima. Então a gente troca o Rogério Vogan pelo Luizinho, é isso? É isso aí. Se a gente tá visando a atualidade, Rogério Vogan tá na frente. Tá, então o Luizinho cai pra 3 estrelas. E quem vai pra 1 estrela? Ou o Dandan ou o Theo José. Mas vocês acham que o Dandan é melhor que o Theo José? Dandan. Vai, solta o Dandan. Vai, Dandan. Desce. Vai. Desce, vai ser feliz. Essa daqui já tá comprada, isso aqui, rapaz. E Milton Leite? Qual a posição pro Milton Leite? Milton Leite pra mim, Milton Leite... Eu vou fazer o seguinte. Vocês compram descer o Luiz Carlos, botar Milton Leite com 3, ou botar o Milton Leite com 2 e trocar Renato Silveira pelo Luiz Carlos Júnior. Mas por que tem essas opções tão ruins? Não, porque aqui é negociação, pô. Eu não tô... Então, a gente precisa encaixar o Milton Leite aí. Agora, olha, a questão tem que pegar o Traíra que criou esse programa. Porque como é que pode botar o Kleber Machado lá em 4 e Milton Leite aqui embaixo? Eu não tô entendendo. Tem nem comparação, Milton Leite. Eu tenho uma sugestão. Desce o Nivaldo Prieto para 2 estrelas e bota o Milton Leite com 3 estrelas. E aí resolve tudo. Não, pra mim pode ser. Pode ser. Ele não quer descer o Kleber Machado nem por um... Não tem nem porquê. Mas aí eu fazia uma troca. Ou tiraria o Milton Leite ou o Luiz Carlos e subiria a Renato Silveira. Não, tu tá sozinho nessa. Esse ano, pra mim... Eu não sei se ela é melhor que ela esse ano ela se confirmou aí como uma boa narradora, tá? Eu acho que do início dela, ela melhorou bastante, mas eu não sei se ela já tá nesse nível pra ultrapassar eles, entendeu? Eu só quero dizer pro público que eu não tenho nada a ver com esse Kleber Machado em quase 4 estrelas. Não tenho nada a ver. E eu não tenho nada a ver com a Renata Silveira 2 estrelas, hein? Pra mim, pode trocar a Renata com o João Guilherme, se vocês quiserem. Não, para com os sacanagem. Aí acho que seria meio ingrato, acho. Então, okay. Ou trocaria pelo Milton ou pelo Luiz Carlos junto. Se não for trocar por ninguém, então deixa do jeito que tá. Seguindo agora para a parte final, disputa 5 estrelas entre Luiz Roberto e Jorge Igor.
Luiz Afonso, pra você, quem é o narrador 5 estrelas da atualidade? Pra mim, Luiz Roberto, não tem jeito. O cara conseguiu dominar o monopólio da narração na Globo. A gente confia e gosta também do Jorge Igor. Quanto que eu gosto do Jorge Igor, quanto que ele traz emoção pra decisão e entretenimento, né? Eu gosto de entretenimento. Mas o Luiz Roberto, cara, o quanto que ele se atualizou com os anos e também era a voz que tinha que substituir mesmo o Galvão. E esse cara é bom, velho. Pra mim, Luizinho é 5 estrelas. E o detalhe, né? O detalhe curioso, se a gente olhar narrações antigas que eu digo início dos anos 2000 ali, da narração do Luiz Roberto para hoje, é uma diferença assim absurda, né? Ele achou o tom dele ali, conseguiu conversar com uma galera mais jovem, conseguiu ser relevante a questão de opinião, de internet, tudo, e alcançou esse nível que ele está hoje lá na Globo. Rafa Araújo, concorda com o Luiz Afonso? O Luiz Roberto é o narrador 5 estrelas da atualidade? Não, então, assim, entre os dois, tá? Eu vou colocar aí no atual momento, eu vou colocar o Jorge Igor como 5 estrelas. Certo. Falando atualmente, né, a gente falou do Luiz Roberto, dessa atualização, dessa mudança na narração dele, mas eu particularmente não gostei tanto. Apesar de que entendo a relevância dele, entendo que ele é o nome principal da narração da Globo hoje, mas acho que falando em momento já há algum tempo, e eu não sei como a Globo ainda não contratou esse cara, porque ele narra muito, para mim o narrador 5 estrelas é o Jorge Igor. Ele consegue trazer, para mim ele já deveria ser o narrador número 1 da TNT, mas por história, por ter sido o primeiro contratado, o André Renier tem o posto lá de sempre narrar a final da Champions, mas já tem algum tempo que o Jorge Igor narra mais do que ele. Então, para mim, eu tô com o Rafa Araújo nessa. O narrador 5 estrelas é o Jorge Igor. E na minha opinião, o que fez o Kleber Machado ter sido mandado embora da Globo foram os erros que vocês veem no Luiz Roberto. Falo mesmo. Dito isso, o público não me odeia, não tenho nada a ver com o Kleber Machado com 4 estrelas. E é isso. Mas é isso. Essa é a nossa lista final. Jorge Igor é o narrador 5 estrelas aqui do nosso programa, da atualidade dos narradores de futebol. Estamos concluindo aqui mais um programa. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E se discorda, pode comentar aí no vídeo que o Luiz Afonso vai responder todos os comentários aí, tá bom? Principalmente os que forem contra o Kleber Machado em 4 estrelas. Então é isso, gente. Vamos finalizando. O recado final aí, Rafa e Luiz. Vou reiterar aqui. Não me culpem por Renata Silveira se o Luiz está em 2 estrelas. Tá? Aí vocês vão lá nos comentários e critiquem o Danilo e o Luiz. Tá? Essa daí não é minha responsabilidade, tá bom? Mas brincadeiras à parte, agradecer também a todo mundo aí que acompanhou esse vídeo aqui, desse conteúdo diferente aqui na BDB Esportes. E até uma próxima oportunidade. No mais, eu também só acrescentar o que o Rafa falou. Agradeço aí por todo mundo ter assistido até o momento. Comentem bastante aí sobre esse Kleber Machado com 4 estrelas. Comentem bastante, até esses homens repensarem o que eles estão fazendo com a narração brasileira no momento. E é isso, amigos. Até a próxima e tamo junto aí. E assistam as programações da BDB. É isso aí. Tamo junto e semana que vem tem mais algum outro tema aí pra gente debater, beleza? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.